que a gente vive hoje, no Brasil, no mundo, né, em qualquer parte do planeta Terra, na verdade é uma herança de uma série de erros que a gente teve no passado. E isso fica claro não só com o contexto da guerra da Síria, que a gente está vendo, né? Obviamente isso é uma coisa bastante impactante, tal, quando a gente vê morte, a gente vê guerra, mas o lance é que o que a gente está fazendo com o meio ambiente também é um tipo de guerra. A gente vai entender como isso está ali intrínseco na gente todos os dias. E aí, para a gente entender um contexto ecológico, evolutivo, ambiental disso, para a gente resolver questões sobre essas coisas na UERJ, sobre reemergência de doenças, sobre conservação e política ambiental no Enem, para você pegar aqueles temas de ecologia clássica para conseguir resolver questões aplicadas às atualidades, a gente tem que entender que a história e a sociologia elas são fundamentais para a gente entender os problemas ambientais. Vocês sabem qual é o conceito, qual é a definição do que é um desastre ambiental? Pode errar. Pode errar. Não fica com vergonha de errar, não. Alguém sabe o que é um desastre ambiental? Qual é o conceito de definição? Pode errar, gente. Pode errar. Fala pra mim. Eu sei que vocês querem falar. Você não vale, não. Ninguém sabe? Vou fazer uma outra pergunta antes da gente então responder essa questão do desastre ambiental. Menos dos meus alunos, porque eles já viram isso. Alguém sabe o que é vida? Qual é a definição de vida? Vocês sabem o que é? Como é que define vida? Fala aí, arrisca alguma coisa. Qual é a característica que define um ser vivo? É o quê? O ato de viver. Mas o que é o ato de viver? Parece romântico, assim, né? Estou vivendo, então estou vivo. Beleza. Mas aí eu, como ser vivo, sei disso. Mas e eu, como eu, enquanto ser vivo, vou conseguir classificar outros seres vivos de acordo com isso? Quando eu olho uma esponja, ela não parece muito viva. Ser animado? Ser animado... Mas também é uma questão assim, poxa, animado como? Feliz? Tem ânimo? E aí? Tem metabolismo? E se tivesse um ser vivo sem metabolismo? Será que isso é possível? E se o ser vivo em algum momento parasse o metabolismo, mas não morresse? Tipo um tardígrado. Que é um bicho pequenininho isso. Fica 300 anos sem metabolismo. Parado. Então, tipo um vírus. Que é cristalizado. Não tem metabolismo, não tem nada. Está ali parado no ambiente. É difícil, né? É engraçado porque a gente tenta definir ao longo da vida todas as coisas que a gente vê. A gente define o que é história, define o que é desastre ambiental. A gente não sabe nem o que é vida. Eu vou explicar para vocês. Lá, quando eu fiz o meu ensino médio, no século XVIII, um pouco antes do Thiago, a gente definia a vida como tudo aquilo que tinha célula. Só que qual é o problema disso? Qual o problema de você definir tudo aquilo que é vida por ter célula? Todos os seres vivos têm célula. Tem seres vivos que são menores que células. Exatamente. Primeiro, tem seres vivos que são menores que células. E tem alguns que não têm células. Você lembra de algum ser vivo que não tem célula? Vírus, exatamente. E aí, é uma discussão eterna, né? Tenho certeza que no ensino médio, de repente, eles viram. Tem alguém que faz ensino médio aqui ainda? Então, isso é uma discussão que ainda rola até hoje no ensino médio. Vírus é ser vivo ou não? E aí, eu me lembro que o meu professor de biologia, no primeiro ano, lá no século XVIII, ele chegou e falou pra gente assim o seguinte: olha, tudo que é vivo tem material genético. Beleza, pô, resolveu. O vírus pode ter DNA, tem RNA, tem informação genética, beleza, é vida. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu lembro que na primeira aula de Fundamentos para o Estudo da Biodiversidade, que é uma matéria do primeiro período que eu fiz, o professor fez essa pergunta e eu fiquei assim, beleza, é um material genético, pô. Engloba vírus, bactéria, até mamífero, engloba tudo. E tem um problema, gente. E se houver um ser vivo que de fato não tenha material genético? Ah, mas a gente não conhece. Mas que definição é essa de, pô, a gente só define, enfim, coisas assim, só dentro da zona de conforto? Existe uma coisa, um processo extremamente importante na biologia chamado evolução. A gente define tudo que é vida por isso. Tudo que é, qualquer coisa que possa ser um ser vivo, ela tem que passar por evolução biológica. Essa é a definição do que é um ser vivo. E aí serve tanto para o planeta Terra, serve para Marte, serve para Titã, na Lua de Saturno, serve para qualquer lugar do universo. Você pode não ter material genético, a forma de passar características pode ser outra,
né? Pode não ter célula, pode ser de outra maneira, enfim, pode ser qualquer coisa. Passando por evolução biológica é vida. Olha as dificuldades que a gente tem para definir o que é vida. Ah, mas beleza, pô, vida é uma coisa realmente grande, uma coisa complexa. E desastre ambiental, como é que a gente define? A gente não define. Sabe por que a gente não define? Porque o desastre ambiental, esse conceito, ele está ligado à nossa visão do ambiente. E a nossa visão do ambiente, ela é uma visão antropocentrista. Então a gente normalmente a gente só fala de desastre ambiental quando isso afeta as pessoas. Então, isso está ligado diretamente à visão que a gente tem sobre a natureza. Em todas as sociedades humanas na história, ou viam de uma maneira romântica a natureza, ou viam de uma maneira econômica, no sentido de pegar recursos e sobreviver, ou viam de uma maneira religiosa, mas sempre vendo a natureza além, vendo um pouco mais distante. E aí só é desastre ambiental para a mídia e para as pessoas quando dá ruim e alguém morre. Ou quando isso impacta uma certa população. A gente fala muito de mudanças climáticas globais, o que as pessoas chamavam na década passada de aquecimento global, porque isso atinge todo mundo. Só que é o seguinte, quantos desastres ambientais a gente tem por ano? Centenas, milhares. Não estão atingindo pessoas, então não são considerados. Então tenham em mente desde já que a visão humana, a visão antropocêntrica de natureza, como a gente trata e como a gente se coloca fora da natureza, ela está ligada diretamente à nossa visão dos fatos que ocorrem no mundo e como a gente mitiga esses impactos negativos na natureza. Então, obviamente, isso está completamente ligado a uma questão histórica da nossa vida. Então, rapidamente, eu vou falar muito rápido, porque senão, imagina, Revolução Industrial, 3 horas de aula, não tem como falar disso. Mas, enfim, durante 1760 e 1945, ocorreram 2 grandes revoluções industriais e começou a terceira grande revolução tecnológica, né, que é a revolução da era digital. Não começou em 45, começou depois, mas começou... os primeiros fatos começaram a ocorrer pós-Segunda Guerra Mundial. O grande lance é que nesse período de mais ou menos 200 anos, que não é absolutamente nada para a história geológica da Terra, nós tivemos ali a transição da manufatura para a indústria mecânica. Ou seja, a gente começou a produzir coisas, muitas coisas, em um tempo muito menor. E aí, beleza, tem isso em mente. Ao mesmo tempo que a gente começou a produzir muita coisa, gerar muito resíduo, enfim, a gente também teve um avanço da tecnologia e medicina, o que é legal. Afinal de contas, todo mundo quer ser médico, né? Todo mundo quer tratar pessoas e as pessoas não querem morrer. Então, pô, beleza, né? Tranquilo. Só que isso é um problema. Se a gente tem muita gente, a gente tem que produzir mais coisas. Será que o mundo aguenta tudo isso? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E é aliado ao fato das pessoas não morrerem, as pessoas agora passam a viver mais. E foi o que eu disse antes, se a gente tem mais gente vivendo mais tempo, a gente precisa de mais mão de obra, a gente precisa produzir mais. Vocês lembram de Malthus? População de Malthus? Chega uma hora que os recursos não vão ser suficientes para a população que está aí. Isso é matematicamente correto? Exatamente o que Malthus falou é o que pode acontecer? Não. Porque Malthus ele levou muito em consideração exatamente a tendência matemática como se o número de pessoas fosse uma coisa igual ao número de recursos. Só que, na verdade, a gente sabe que tem um pequeno número de pessoas que mandam um grande número de recursos. Mas a linha ainda é tendenciosa para o crescimento e aí para o colapso ambiental. Os primeiros problemas ambientais que a gente tem desse período, pós transição de manufatura para a indústria e tudo mais, foram esses 3, que foram os primeiros fatos que nos levaram a observar as coisas que acontecem com o ambiente e como elas nos afetam. A primeira foi a morte de 60 pessoas por poluição atmosférica no Vale de Meuse, na Bélgica, em 1930. Segundo, a morte de 4.000 pessoas pela névoa matadora em Londres, na Inglaterra, em 1952. E terceiro, a contaminação da Baía de Minamata, no Japão, com 107 mortes e 3.000 ocorrências de contaminação em 1956. Percebam que isso está ligado, é claro, ao fato de as revoluções industriais terem aberto o caminho para essas tecnologias terem aumentado, mas lembrem-se também da história das populações humanas, que de 1800 para frente, as grandes guerras começaram a acontecer. Ah, não tinha guerra, tinha, lógico. Mas a gente está aqui mostrando coisas que têm tudo a ver com esse panorama também. Tudo a ver. Afinal de contas, pré-Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, e depois na Guerra Fria, a gente tem um panorama de, nós temos que aumentar a nossa produção
nós temos que produzir mais, nós temos que ter mais armas e, com isso, a gente vai exaurindo os recursos e aumentando resíduos que a gente vai lançando para a natureza. E aí começa esse problema. A gente tem esses desastres ambientais que foram os que basicamente abriram nossos olhos para isso. E aí percebam que a gente está chamando de desastre ambiental tudo aquilo que afetou a vida humana de alguma maneira. Tiveram impactos ambientais que não afetaram a vida humana? Sim. Claro, afetaram indiretamente, mas ninguém morreu. Poluição de rio? Teve, lógico. Mas aí só chama atenção quando a gente morre, quando o ser humano se sente ali parte de alguma coisa. Afinal de contas, a nossa visão antropocêntrica até hoje, quase aristotélica, é de que a gente está longe da sociedade. Nós somos um animal diferente. E não, nós somos o mesmo resultado do processo evolutivo, nós estamos dentro do processo evolutivo e sofrendo esses mesmos problemas como as outras espécies. Claro, de maneira diferente, com pressões seletivas diferentes, sim. Até porque a gente tem uma sociedade que é desigual. Mas uma discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho. E aí, a partir do fim da Segunda Guerra, mas mais para a década de 50 e 60, a gente começa a ter um levante das questões ambientais. O mundo, depois da Segunda Guerra, principalmente pela Primeira Guerra ter sido ali bem perto da Segunda Guerra, a gente tem uma onda pacifista. As pessoas querendo, tem que acabar, a gente pode ter mais guerra. Antes da Primeira Guerra tiveram algumas guerras na Europa, no Oriente Médio, aqui na América do Sul. Cara, eu estava vendo ali numa situação de fim do mundo total, né? Não à toa a Guerra Fria sempre traz esse sentimento pra gente, parece que uma bomba nuclear vai cair na nossa casa a qualquer momento, né? Eu falo isso, eu não vivi exatamente esse contexto de Guerra Fria, mas meus amigos, que têm mais de 30 anos, principalmente meus pais, e sempre, quando se fala de alguém que viveu na década de 80, a sensação era essa. Então, até esse momento do fim da Guerra Fria, durante esses 40 anos, 45, 50 anos ali de Guerra Fria, e de tensões multipolares no mundo, a gente obviamente teve um levante pacifista. Não à toa o movimento hippie surgiu nesse momento, movimentos dentro do rock and roll, movimentos dentro do blues, várias coisas de cultura humana pedindo paz, e é claro, junto com isso vieram essas questões ambientais. E aí as pessoas começaram a observar melhor como a natureza reage ao nosso impacto nela. E aí, isso começou a fazer com que a gente, enquanto sociedade, pedisse aos políticos vigentes mudanças nas legislações para que a gente não tivesse impactos negativos que pudessem nos afetar no futuro, e principalmente afetar as gerações posteriores. Afinal de contas, o ser humano não só tem uma questão centrista em si, mas o ser humano em si, o indivíduo, ele só pensa nele mesmo. Quando muito pensa no filho, mas no neto, quero ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, meu neto tem que trabalhar e se virar, aí não é mais comigo. É basicamente o pensamento de todo mundo. E vocês podem até dizer que não, mas a realidade é que se você se perguntar se você está pensando no seu neto, você não está. Não está. Ninguém faz isso. Isso é comum. Não é nem que seja normal, isso é comum. Né? E isso, obviamente, leva a gente a um problema de meio ambiente, um problema ecológico evolutivo. E aí, a partir desses movimentos pacifistas, dessa mudança de paradigma na sociedade, dessa mudança de cultura, que inclusive surgiram os mitos aí no meio disso tudo, né? Todas essas questões do rock and roll têm tudo a ver com isso. Eu gosto muito sempre de puxar saco para isso, porque tem tudo a ver. Em 1956 é aprovada a Lei do Ar Puro na Inglaterra. É o primeiro marco de uma lei falando sobre o meio ambiente em si. Lembrando que a gente está aqui na boquinha do final da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou lá em 45, 56, 11 anos depois. A gente ainda vive um momento de desenvolvimentismo, armamentismo muito forte. E de polarização no mundo. A Inglaterra estava ali ferrada por causa da Segunda Guerra, assim como a Europa, beleza. Mas ainda assim, todas as nações estavam ali boladas e querendo se armar, porque nunca se sabe quando isso vai acontecer de novo. E ainda assim, essa lei do ar puro foi aprovada. Foi aprovada porque teve aquele problema lá da névoa matadora e tiveram vários outros problemas. Um desses problemas, inclusive, em relação à névoa venenosa, a detritos, né, e a resíduos gasosos na atmosfera londrina, tem a ver com aquela questão da mariposa. Vocês lembram da mariposa de seleção natural? Que tinha as mariposas brancas, que elas sumiram depois do aumento da poluição por causa da Revolução Industrial e só ficaram as mariposas pretas da mesma espécie. Vocês lembram disso? Essa é uma questão famosa de evolução e tem a ver exatamente com esse contexto que a gente está falando. E é claro, a mariposa é uma espécie que sofreu com isso,
mas nós tivemos várias outras que sofreram também. Bom, e aí, a partir do final da década de 50, década de 60 e começo da década de 70, várias leis ambientais são aprovadas na América do Norte e em países da Europa e no Japão. E observem vocês que eles são os principais atores dessa polaridade política do mundo. Obviamente, esses são os países lá que foram os caras responsáveis pela Segunda Guerra, estavam se desenvolvendo, mas com pressões deles mesmos em si, eles tiveram que aprovar essas leis, e não só entre as políticas dos líderes e tal, e das pessoas que mandam nesses países, mas as populações estavam de saco cheio de guerra e desse panorama de, pô, vai cair uma ogiva nuclear na minha cabeça a qualquer minuto. Então, isso tem tudo a ver com isso. E aí, esse cenário ele fomentou a criação de agências de monitoramento ambiental, como é que as coisas estão acontecendo, por que elas estão acontecendo e aonde elas estão acontecendo, de regulamentação, ou seja, nem as empresas elas não podem fazer tudo que elas querem, e nem as empresas, mas também nem estados democráticos, os estados totalitários, não importa. E a avaliação de qualidade ambiental, isso é importantíssimo, afinal de contas, monitorar é bom, você tem que saber o que está acontecendo, porque é onde um Globo Repórter, né? Regulamentar é importantíssimo, sem lei as pessoas realmente vão fazer muita besteira, o respeito à Constituição, como o Thiago falou mais cedo, e avaliar a qualidade ambiental. Afinal de contas, não dá para se desenvolver, não dá para ser um ser humano e ser uma sociedade contemporânea sem impactar o meio ambiente. É impossível. Cada pessoa aqui nessa sala tem uma pegada ecológica gigante. Vocês já ouviram falar disso? Pegada ecológica é basicamente quantos planetas Terra você precisaria se você tivesse o mesmo tipo de vida que você tem hoje. Cada pessoa precisaria de 2 ou 3 planetas para sobreviver. Então, se você juntar todo mundo, é isso. Você precisaria de 3 planetas para viver. Para o ser humano realmente persistir ao longo do tempo. Isso é impossível, né? É claro que a gente poderia até colonizar Marte e tudo mais, mas parece que é uma possibilidade distante. Então, a gente tem esse problema, não só do número de pessoas, mas do quanto cada pessoa impacta e o quanto de poder e impacto dos ambientes um pequeno e seleto grupo de pessoas no mundo tem. Por exemplo, basicamente, entre 70 e 80 empresas no mundo são responsáveis pelas mudanças climáticas globais nos últimos 150 anos. 80 empresas. Isso, vamos dizer que isso seja, vou chutar um número altíssimo, seja 100 milhões de pessoas responsáveis por isso. Os outros bilhões de pessoas não têm nada com isso e sofrem da mesma maneira. Então, esse é um desequilíbrio social que causa esses problemas ambientais para a gente, por exemplo. E aí, voltando a esse contexto de mudanças ambientais, em 1962 foi publicado o livro Primavera Silenciosa, não tem nada a ver com Primavera Árabe, tá? Só uma coincidência, de Rachel Carson. Ela fez o seguinte, ela alertou a sociedade para o aumento do uso dos compostos químicos no pós-guerra, não só para a questão armamentista, mas também pela questão desenvolvimentista, e ela se tornou estopim para a percepção da população em geral em relação à causa ambiental, levando como consequência a proibição do uso dos DDTs, que é um termo bastante famoso, né? A gente já ouviu falar em algum momento, e foi esse livro e essas coisas, esses movimentos da década de 60 que levaram a essa proibição. E aí é só duas figurinhas. A primeira é uma notícia de jornal falando sobre esse livro, e a segunda é uma dessas manifestações que tiveram na década de 60, se eu não me engano isso aqui é nos Estados Unidos, pedindo ar puro, água pura, e é claro, existe também uma questão de, se você for pensar nos americanos ou nos ingleses, esses países europeus que são antigos como sociedade, muito entre aspas, eles têm um orgulho muito grande. E eles mesmos, pós-Segunda Guerra, perceberam o seguinte, cara, esses caras que estão ali no governo, eles estão fazendo com que o povo, nós, estejamos ali fadados ao fracasso. Então nós, enquanto povo, nós temos que cobrar desses caras a mudança. Porque quem vai ficar sem água pura somos nós, são os nossos filhos. Então esses movimentos tinham esse objetivo. E aí é o seguinte, nessa mesma década de 60, a Unesco realizou uma conferência sobre os recursos da biosfera, né? Tudo que há de vida, tudo igual ao planeta Terra onde tem vida, a parte do planeta Terra onde tem vida, dando origem ao programa Man and the Biosphere. E em 1969, os Estados Unidos da América aproveitam a Lei de Política Ambiental, que é uma das leis mais importantes nessa história do meio ambiente. Renan, desastre ambiental brasileiro, onde isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. O Brasil não se mexeria se não houvesse essa manifestação de política ambiental no mundo inteiro. Tá? As coisas elas acontecem globalizadas há muito tempo,
São tendências políticas que ocorrem. E aí, não à toa, 2 anos depois, em 1971, é realizado o primeiro simpósio sobre poluição ambiental no Brasil, promovido pela Câmara dos Deputados. Sabe o que esse simpósio resolveu? Nada. Como é a Câmara dos Deputados normalmente. Não resolve muita coisa. Embora, só o fato de acontecer, principalmente aqui no início da ditadura civil-militar, é importantíssimo. Tá? Afinal de contas, a ditadura civil-militar ela foi uma questão desenvolvimentista do Brasil, armamentista do Brasil, influenciada, como o Thiago falou mais cedo, pelos Estados Unidos, todo esse contexto de pós-Segunda Guerra. E aí é o seguinte, eu gosto muito de usar essa frase do Douglas Futuyma, ele é um biólogo da evolução, ele é um cara que trabalha com a evolução, e a frase dele no livro Biologia Evolutiva é essa aqui: a história do pensamento não é um progresso constante em direção à completa verdade. Ela está intimamente ligada às condições sociais e econômicas. Ela flui e reflui com ideologias políticas. Ela vê surgirem e desaparecerem lampejos de entendimento. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: nós, enquanto sociedade, não estamos caminhando para a verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta, né? Aliás, existe só uma verdade absoluta, que é a que diz que não existem outras. Tá? Então, percebam que tudo que acontece na história humana não é rumando ao progresso, à complexidade. É a mesma coisa do processo evolutivo. As coisas não acontecem no processo evolutivo porque elas têm que ficar melhores, porque elas têm que ter melhores, têm que estar mais desenvolvidas. As coisas às vezes acontecem ao acaso, são tendências ecológicas evolutivas que levam espécies a se diferenciarem. E o ambiente age como um filtro. Isso é igualzinho para a cultura humana. Afinal de contas, a cultura humana é um resultado do processo evolutivo. Nós somos animais como quaisquer primatas que a gente tem ali na ordem. E aí a gente pode começar a nossa jornada, finalmente. E a nossa jornada é basicamente esse sentimento de a gente estar rumando para algum lugar que a gente não sabe, mas que parece ser muito divertido. Tá? E aí, mas não é muito divertido. E não à toa, o final desse GIF é assustador. Porque ela percebe que ela não sabe para onde ela está indo. É basicamente o que a gente está fazendo. Só baseando o que a gente está falando. O Brasil, e a gente sempre tem esse complexo de vira-latismo, de o Brasil não é bom em nada. Gente, o Brasil é bom em 2 coisas: corrupção e biodiversidade. A gente tem que ter muito orgulho disso, sabe? São 2 características fortes, marcantes da... Mentira, tá? Corrupção tem em todo lugar do mundo. O Brasil não é o país mais corrupto do mundo. Eu falo isso de brincadeira, tá? Mas a gente tem que tirar esse vira-latismo da gente. Inclusive, as nossas instituições públicas trabalham relativamente bem, fora a Câmara dos Deputados, Senado, essas coisas. Mas enfim, isso é um papo total. É um papo para café, né? Depois da aula, principalmente. O Brasil, ele é o país com a maior biodiversidade do planeta. Para vocês terem uma ideia, basicamente, estimativas dizem pra gente que a gente teria mais ou menos 20% das espécies do planeta. Gente, Brasil é um país grande, beleza. Né? Quase do tamanho da América do Sul, se a gente for ali, né, botar proporcionalmente, chutar para cima. Mas, cara, ter 20% das espécies do mundo é muita coisa. É 1/5 das espécies do mundo. Gente, a gente é uma piscina de espécie, sabe? E eu falo assim, com maior tranquilidade, que pesquisadores hoje no Brasil, principalmente na área de taxonomia de insetos, ou seja, descrição de espécies novas de insetos, eles descrevem inseto novo toda semana. Toda semana tem uma espécie nova desse bicho. Caraca, é impressionante. Eu acho que os caras vão caminhando na rua assim e pegando, olha só, uma mosca nova, espécie nova, que não sei o quê. Eu sou um cara que eu trabalho com morcegos. Eu também faço pesquisa, trabalho com morcegos. Eu sei que é estranho, gente, tudo bem, mas enfim. Tem pessoas que fazem isso, tá? Pessoas que fazem muitas coisas na vida, inclusive isso, tá? Eu conheço pessoas que fazem também, todas elas são normais, tá? Cidadãos exemplares. E aí, com o morcego, por ser mamífero, a gente tem muita dificuldade de descrever espécie. Eu fico com muita inveja, porque tudo que eu queria na minha vida era descrever uma espécie e não consigo. Tá? Mas eu tenho fé que ainda, pelo Brasil ter essas 20% de espécies do mundo, a gente ainda vai conseguir. Tá? A gente vai conseguir. E não é à toa que toda semana sai um artigo novo de espécie nova e, inclusive, sai um artigo na semana passada, um artigo científico, falando que na verdade, o que acontece? Os mamíferos são um táxon que chama bastante atenção. São bichos grandes, tal, fofinhos em geral, tem pelo, né, glândula mamária, a gente meio que se vê em qualquer mamífero. E aí, a gente acreditava que a gente tinha descrito praticamente todos os mamíferos do planeta. E aí, a gente descobriu que não. Que, na verdade, esse número também é bastante tendenciado para cima, assim. Então, toda hora está surgindo coisa nova. E no Brasil, o Brasil hoje é o país que mais descreve espécies novas do mundo.
Sem brincadeira. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que ter muito orgulho disso. E essa biodiversidade não é só legal para a gente, mas é legal para o mundo. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas aliada à biodiversidade, a questão biológica em si, a gente tem também a sociobiodiversidade gigante. Nós não somos o país com maior sociobiodiversidade. O que é sociobiodiversidade? É realmente a diversidade sociológica que a gente tem, a diversidade social. Nós temos hoje mais de 200 povos indígenas tradicionais, incluindo caiçaras, enfim, vários povos assim. E, gente, isso é uma coisa importantíssima. Qualquer sociedade que, como o Irã e o Thiago falou, elas beiram a hegemonia de alguma coisa, elas sempre estão ligadas a processos de ditadura, processos de higienismo social, e isso é um problema. Então, conservar as culturas, as diferentes culturas que a gente tem, é conservar também a biodiversidade de alguma maneira e é conservar o nosso Estado democrático de direito. Olha que maluquice, né? Quando alguém imaginaria que numa aula sobre desastres ambientais a gente estaria conversando sobre isso? Isso tem tudo a ver com essa história. Eu acho uma merda que a biologia ela sempre se coloque longe dessas questões ambientais, políticas ambientais. Eu sei que é muito estranho dizer isso, mas muitas vezes a gente encontra biólogos que eles estão preocupados em descrever a proteína da bactéria, não sei o que faz isso. Isso é muito importante, é claro que é. Ninguém está falando que não seja. Mas quanto mais a gente se coloca fora desse processo, mais esse processo se intensifica negativamente. Tá? Então, seja você biólogo ou não, a gente sempre tem que estar atento a essas diferentes movimentações sociais dentro da sociedade. E não à toa o Brasil é um país que, além de ter uma grande biodiversidade, uma grande descrição de espécies toda semana, também somos um dos países que mais tem extinções e mais oprimem povos tradicionais. Tá? E isso tem tudo a ver com um pedaço da história do Brasil. Falando sobre meio ambiente, Lei Federal 4.771 de 1965, um ano depois ali do período militar ser instalado, ainda brando no começo, mas já existia. Brando entre aspas, né? Nenhuma ditadura é muito legal. Mas o que aconteceu? Essa lei fez o seguinte: alterou o Código Florestal Brasileiro, que existia desde 1934, visando preservar os diferentes biomas. Legal, isso é bacana. Porém, ela se mostrou totalmente incoerente por permitir o total desmatamento de florestas, desde que essas fossem replantadas, mesmo com espécies exóticas. Vocês sabem o que é uma espécie exótica? Espécie exótica é aquela espécie que não é de uma determinada região, mas é levada pelo ser humano, em geral. Pode ser por qualquer motivo, pode ser porque vai ficar mais bonito, pode ser porque é o alimento dessa planta, por exemplo, o alimento daquele determinado animal. E, gente, é claro, né, se você está desmatando floresta, isso já é ruim em si. E aí você pode depois replantar, tranquilo, né? A lei permite, pode desmatar, mas depois tem que replantar, e a gente pode replantar qualquer porcaria. Desmata a Mata Atlântica e vamos botar só pinheiro no lugar. Só eucalipto, beleza. Não vai ter bicho que sobreviva, outras plantas não vão sobreviver, a gente perde os serviços ecossistêmicos. Isso não é muito legal. E isso era um tiro no pé gigante de pessoas que não conheciam a própria história. Por exemplo, Uma espécie exótica pode causar um desastre natural? Pode. A gente tem vários exemplos disso. A jaqueira e várias árvores exóticas que hoje existem no Brasil, elas influenciam negativamente a dinâmica das nossas populações de espécies nativas. O que acontece? Essas plantas muitas vezes favorecem certas espécies que não produzem interações que nos interessam. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte: os serviços ecossistêmicos, ou seja, os serviços que a natureza nos oferece, são importantíssimos. Se você perde espécies chaves nessas cadeias, você perde esses serviços. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar agora, inclusive, Lei 601 de 1850 por Dom Pedro II, antigo, né? Mas, enfim, importante. Conhecida como Lei das Terras, proibia a exploração florestal em terras descobertas, tendo sido em grande parte ignorada, é claro, no Brasil, desde sempre, tendo leis boas, mas ignorando essas leis, naquele período, perante a demanda de terras para a implantação da monocultura de café. Brasil e café tem tudo a ver. Que bom, porque eu gosto muito de café, isso é uma coisa boa. Mas, em contrapartida, a monocultura de café foi um desastre ambiental contínuo durante séculos no Brasil. Em vários momentos o Brasil viveu disso. Viveu de exportar café, exportar várias coisas, mas muitas vezes principalmente café. E aí, é claro, isso nos levou a devastações. Eu vou usar um exemplo aqui que tem tudo a ver com o que você me perguntou. A devastação da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca ela foi devastada por causa do plantio de café.
Então, se vocês forem lá, alguém já foi para o Rio de Janeiro aqui de ônibus? Eu pergunto isso e às vezes parece, pô, que idiota, quem não foi? Tem gente que não foi, tem gente que nunca saiu de São Gonçalo, isso não é um problema, tá? Mas é só uma característica. Mas enfim, ninguém tá aqui para julgar ninguém. Mas enfim, pegou o 110, 423, aqueles ônibus maravilhosos de ar-condicionado de R$1 milhão. Tá passando na ponte, você olha lá pro Rio de Janeiro, vê aquela montanha maravilhosa, cheia de floresta, e pensa, porra, que bonito, que Mata Atlântica, e aquilo há 150 anos atrás era tudo campo de café. Só que o que acontece? Os caras desmataram, plantaram café, plantaram outras coisas, mas principalmente café. O que aconteceu? Faltou água. A cidade do Rio de Janeiro ficou sem água. Você tirou a floresta, a principal floresta urbana do Rio de Janeiro, acabou a água. É um serviço ecossistêmico. Não tem a ver exatamente com espécie exótica. E aí, mas o que eles fizeram? O Dom Pedro II, em 1862, manda reflorestar a Floresta da Tijuca. Levaram 13 anos e plantaram mais de 100 mil mudas, principalmente no Mata Atlântica. Por quê? É claro, Dom Pedro II ele era um puta ecólogo, ele sabia das interações e dos padrões e processos matemáticos? Claro que não. Mas eles não eram burros, gente. Tá? As pessoas não eram burras, as pessoas nunca são burras. As pessoas só faltam informação, mas eles tinham essa informação, porra. Nós estamos tirando plantas daqui, vamos plantar eucalipto? Não, vamos plantar o que tinha aqui, né? E aí com isso eles recuperaram esses serviços ecossistêmicos. Recuperaram a parte da fauna e da flora existente. Você às vezes pega uma espécie exótica, coloca ali e ela tem esse mesmo efeito. Ela devasta o local. Ela passa a ser hegemônica e ela passa a fazer um higienismo ambiental naquele determinado local. Então você pode ter uma floresta só de eucalipto, uma floresta só de jaqueira. Ah, jaqueira, pô, beleza, jaca é gostoso, maneiro, tem uns bichos que comem, mas a maioria não. Então você quebra toda a cadeia alimentar daquele determinado local. E foi isso que aconteceu com a Floresta da Tijuca. Você quebrou essas cadeias alimentares, você, obviamente, teve uma grande destruição da fauna e da flora, e você perdeu um dos serviços ecossistêmicos mais importantes que a gente pode ter, que é a disponibilidade de água. Tá? Afinal de contas, isso não é importante só para a gente beber, mas para produzir qualquer coisa. Qualquer coisa, dinâmica agropecuária, você precisa de água. Né? E aí, olha que coisa, só fazer uma ponte para o nosso presente. Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, não me recordo, falta água no Rio de Janeiro de novo. Totalmente falta de planejamento, de um povo que não conhece sua própria história. Então, litografia desse menino aí, Alfred Martinet, Serra da Tijuca, Bela Vista, de 1849. Olha essa floresta que vocês veem hoje exuberante bem entre aspas. Olha como ela era. Ela era basicamente plantação de café e uma porção de remanescente florestal de capoeira. Capoeira são umas árvores pioneiras, que são fraquinhas, que não produzem tantas coisas quanto a gente gostaria que elas produzissem. Isso em coisas, enfim, em discurso bem amplo, tá? Não vou entrar exatamente nisso não. Bom, a gente está falando agora de Floresta da Tijuca e ela está inserida na Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro. Mas todos os biomas foram desmatados, todos eles, todos. E eles são desmatados até hoje. Tá? Então não pensem vocês que essa dinâmica de ocupação humana e de fragilização dos meios ambientes aconteceu somente aqui na costa do Brasil por causa da colonização portuguesa. A gente tem mais de 70% da população brasileira vivendo nas costas, né, nas costas aqui do Rio Grande do Sul até lá ao Nordeste, e é basicamente onde a Mata Atlântica existia, e não à toa a Mata Atlântica foi um dia assim, desse tamanho, e hoje ela é assim. O que tem de relevante dela está em verde nesse mapa, ou seja, basicamente nada. Né? O que está em vermelho aqui é que tem menos de 5% de floresta, então está bem comunista esse mapa, né? Está bastante vermelho. Então, vocês percebam ali que falta bastante floresta, né? A gente perdeu isso há um longo tempo. Tem a ver com a colonização do Brasil, a maior parte da população está onde estava, né, a Mata Atlântica, e ela foi explorada naturalmente, mas tem, obviamente, tudo a ver com o fato da gente não pensar no futuro. Bom, e aí o pensamento do Brasil, não só do Brasil, mas de qualquer sociedade humana, em relação à natureza, pode ser definida entre 6 coisas. Entre 5 coisas, a sexta é mais brasileira. Primeiro, a natureza sempre é encarada como uma dádiva de Deus. O que, se você for religioso, pode ser, e é legal, não tem problema. Mas se você não for religioso, você pode achar que é uma dádiva de qualquer coisa, não tem problema. Dádiva do Darwin, dádiva do Felipe, não tem problema. Pode ser de qualquer um, mas é uma dádiva ter uma natureza. E isso é um pensamento bacana, se achar como presente e tal, destino. Mas, aliado a esse pensamento, vinha um pensamento de infinidade de recursos. Principalmente na Idade Média, as pessoas olhavam para aquelas grandes florestas, é como se você olhasse hoje para a Floresta da Tijuca e pensasse assim, nunca que a gente vai conseguir desmatar essa porra toda. Nunca.
mas desmata. Mas desmata e é rápido. Afinal de contas, se vocês forem pensar que os portugueses chegaram, vamos dizer, 1500 exato aqui no Brasil, e hoje a gente está em 2018, e a Mata Atlântica tem hoje menos de 8% da sua extensão original, quer dizer que em 500 anos a gente conseguiu desmatar basicamente tudo. Achievement Unlocked, sabe? Tipo, quando você joga no Xbox e aparece conquista desbloqueada, é isso. A gente conseguiu desbloquear a conquista de ser um ser humano realmente ridículo. De pensar que nunca ia acabar, mas em 500 anos, parabéns aos nossos antepassados, nós conseguimos acabar com a Mata Atlântica praticamente. E aí, o cara que estava aqui em 1500, ele estava pensando no neto dele? Não. Porra, vamos desmatar essa porra toda aí. Vai infinito. Nunca vai acabar. 500 anos depois acabou. 500 anos pra mim é muita coisa. Não muito, né? Porque eu sou meio velho. Mas 500 anos pra muita gente é muita coisa. Para o ser humano em geral é muita coisa. Só que para a natureza não é nada. Não é nada. É uma pequena parcela do tempo. Em 500 anos a gente perdeu muito mais espécies do que a gente descobriu espécies novas, por exemplo. E aí isso tem tudo a ver com o problema na perda dos serviços ecossistêmicos, exatamente como isso afeta nossas vidas. Tá? E aí, terceira coisa, as sociedades contemporâneas elas têm um modelo desenvolvimentista. Independente de todas essas legislações ambientais que são muito legais, e toda essa questão de preocupação com o meio ambiente, a gente ainda tem esse modelo, principalmente os países emergentes, que eram antigamente chamados de subdesenvolvidos. Né? E é claro, dá para entender, afinal de contas, porque o Brasil, vou perder meu tempo aí, ó, porra, se o nego está desenvolvido há 200 anos, pô, vou sair atrás dessa história? Não vou. E aí cada um pensando no seu, todo mundo se ferra. Então, dádivas de Deus, presente pra gente, é infinito. Modelo desenvolvimentista, porra, isso é a fórmula do fracasso. E aí, aliado a um contexto nacionalista e populista em vários extremos do espectro político, não importa onde, mas tiveram problemas em países centro-direita, centro-esquerda, esquerda, extrema-direita, todos esses países tiveram problemas ambientais da mesma maneira, porque todos eles em algum momento foram nacionalistas e super populistas. E aí isso tem, claro, um país populista e nacionalista é nosso, a gente tem que ir para frente, nós temos que crescer, nós temos que conquistar, nós temos que ser os melhores. Modelo desenvolvimentista, só que os recursos eles não são infinitos. Então as populações, se a gente for pensar em populações de espécies, elas acabam flutuando ao longo do tempo. É a mesma coisa com a população humana. Isso gerou, por exemplo, na história recente do Brasil, os barões do agronegócio. Afinal de contas, o Brasil ele é um país com história de agronegócio, é um país agropecuarista, é basicamente o que a gente foi esse tempo todo, depois de colonização, depois de colônia, né? E é claro, isso aliado a um contexto social histórico, principalmente que após a instalação da ditadura civil-militar, a gente começou a pensar na conquista do Inferno Verde. Aí vocês devem estar se perguntando assim, caraca, Inferno Verde? Pois é. Em algum momento da história, as pessoas realmente acharam que isso era uma coisa a ser conquistada. E a gente vai chegar agora nisso. Então, recapitulando a história do Brasil recente. Ditadura civil-militar, que a gente chama de ditadura civil-militar, a gente chama de ditadura militar, período militar, enfim, não importa. Vocês sabem o que é e quando foi. O lance é o seguinte, após a instalação dessa ditadura militar, houve essa questão de populismo e nacionalismo, nós temos que crescer, expulsar o comunismo, mostrar para o mundo que nós somos grandes e tudo mais. E aí a gente começou um processo chamado de milagre econômico, que é esse crescimento do Brasil em pouco tempo, né? Aparecendo até com o Kubitschek nesse 50 anos e 5, mas a ditadura militar queria fazer 500 anos em 2. E aí não ia dar certo, é claro. E aí a ideia era ser o Brasil potência, o Brasil ser a potência da América do Sul e um país forte no contexto mundial. E é claro, tudo isso começou a levar a gente ali a um contexto de aumento da concentração de renda e aumento da desigualdade, o que tem tudo a ver com o contexto ambiental ruim que a gente vai ter hoje, e é o que a gente vai chegar no final dessa aula. Só para exemplificar, General Ernesto Garrastazu Médici, em 6 de junho de 1970, ao ver uma das maiores secas no Nordeste brasileiro, inclusive foi uma das coisas que expulsou o meu avô da Paraíba para vir para o Rio, disse em Recife: levar homens sem terra para uma terra sem homens, porque na cabeça deles, a Amazônia, por exemplo, era um lugar onde precisava ser conquistado, colonizado. Afinal de contas, não tinha ninguém lá. Pô, vamos botar a gente nesse lugar. E aí foi o início do primeiro grande desastre ambiental que a gente teve no Brasil. Por quê? Os caras quiseram construir a rodovia Transamazônica, BR-230. A ideia não era ruim.
a ideia de desenvolvimento do Nordeste tinha toda uma questão xenofóbica, cultural, de achar que o Nordeste era subdesenvolvido, miserável, que a gente carrega até hoje. A gente carrega até hoje, e é um problema, e isso não é verdade. Se a gente tem problemas lá no Nordeste, se eles são característicos da região, é culpa nossa enquanto sociedade e país, e a gente tem que resolver enquanto Estado democrático de direito. Mas, enfim, a ideia era desenvolver o Nordeste, que é legal, desenvolver qualquer região é bom, né? Até aí ninguém discute. Instalar 500 mil colonos, gente, nessa época principalmente era muita gente mesmo. E a ideia era, durante esses 4.200 e poucos quilômetros de rodovia transamazônica, a cada 10 quilômetros fazer agrovilas. E a cada 100 quilômetros fazer vilas um pouco maiores. E aí a ideia era fazer isso aí, ó. Pegar uma estrada que sai de João Pessoa até os confins do Amazonas, que é uma cidade chamada Benjamin Constant, que é uma rua, né, inclusive, do Barreto, eu acho. Que deve ser o final da Transamazônica mesmo. Nenhuma discriminação por quem mora no Barreto, eu tenho amigos que moram lá. Mas, enfim, deve ser lá. Onde passa o 567.422 e tal. Todos esses nomes meio estranhos. Mas, enfim, a Transamazônica queria levar o povo brasileiro daqui até lá. Cara, olha pra isso. Vamos esquecer que isso foi pensado na década de 70. Pensa isso hoje. Cara, isso não vai dar certo. E é óbvio que não deu, né? É claro que não deu. E aí, apesar de ser um fracasso, de não ter dado certo, ela foi inaugurada em 1964 pelo Médici. E olha que engraçado, o Brasil sempre fazendo história, né? Sempre a mesma história, inclusive, não tem obra, a obra está inacabada, vamos inaugurar. Porque é uma questão populista, nacionalista. Não tinha voto, né? Ninguém ia votar no presidente da ditadura militar. Mas era uma questão de aceitação popular. Afinal de contas, as nossas impressões e a gente como sociedade dita as regras, e é isso que faz com que a sociedade se oponha ou não a determinados contextos. E se parece muito bom, se está desenvolvendo o Brasil, por que ninguém vai ser contra? Por causa de meia dúzia de comunista? Né? Claro que não. E o que aconteceu? Menos de 10% do todo que eles queriam instalar, foram menos de 10% dos colonos, só tiveram lote para 900 famílias. E eles descobriram que o solo, apesar de escrito miserável aqui, eu digo miserável com essa palavra porque ele era empobrecido para a plantação e para outras coisas. Então ele não era um solo muito bom para isso. Afinal de contas, o começo da Transamazônica era ali na Caatinga. Na verdade era na Mata Atlântica, mas passava boa parte pela Caatinga. E a Caatinga sempre é um bioma que a gente pensa em sertão, em pobreza e tal, mas na verdade ele não é. Deus não chegou na Caatinga e falou, vai ser pobre. Não. É uma característica biogeográfica da América do Sul. O ambiente ele é assim, tudo bem. É a gente que não sabe se relacionar bem com ele. Mas aí o solo era empobrecido, não era bom para plantar, não deu certo. E aí nas regiões, principalmente da Amazônia, em ecótonos de Cerrado e Amazônia, tinham chuvas torrenciais e aí alagavam muita coisa, destruíam muita coisa. E obviamente as doenças tropicais que a gente tem principalmente na região amazônica. Né? E se hoje a gente não está tão bem preparado, imagina na década de 70. E foi gasto basicamente 1,5 bilhões de dólares, pouco dinheiro, né? Coisa de dinheiro de lanche, né? E aí não deu certo, né? Mais da metade dos basicamente 4 mil quilômetros da Transamazônica não é asfaltada até hoje. E a obra ainda está inacabada, como é uma característica brasileira. Parabéns de novo. Né? A gente conseguiu mais uma vez. E aí tá aí, ó. Olha que felicidade. Parabéns, você inaugurou essa estrada que nunca vai servir para nada. E esse cara não está muito feliz com isso, porque ele sabia que isso não ia dar certo. Tá? Agora, esse cara aqui, ele estava assim, essa porra vai virar meme, tenho certeza. E ele previu, era um profeta. E é isso aqui, ó. O que a gente tinha na década de 70 era essa belezura, falando que né, a Transamazônica ali, uma região onde, pô, tinha asfalto, pelo menos, né? Passando no meio da floresta, mas para abrir a Transamazônica teve que acontecer isso aqui, cara. Passar trator dentro da Amazônia para derrubar a árvore. Como é que você vai instalar uma estrada com árvore, né? Então, não tem como. E aí, hoje em dia, a Transamazônica começa nessa cidade com um nome muito curioso, na Paraíba. E aí, ela, na maior parte, é isso aí, ó. É essa estrada muito bem preparada para receber qualquer pessoa, inclusive o seu carro popular. Pode observar, ela está preparadíssima. E está escrito aqui, ditadura civil-militar, PT, PSDB, está tudo errado. Não tem jeito certo nessa história, não. Está todo mundo ali afundado nessa lama. E isso aí
parece, é engraçado, né? Porque não é engraçado, mas no fundo é. No fundo é engraçado, porque não deu certo. E aí, só que, cara, você imagina isso para um Brasil que achava que os caras não conseguiram construir um inferno verde. Conseguiram construir uma estrada, gente. Porra, aí fica difícil, né? E até hoje o nego não conseguiu terminar essa porcaria. E agora não faz mais diferença. Vai ter estrada pra quê? Pô, vamos botar trem, vamos botar avião nisso, pelo amor de Deus. Ninguém usa mais estrada pra nada. A não ser que chegar até o Barreto. Mas, essa estrada, além dessa coisa ruim, né, para a política brasileira, ela teve um efeito iminente e ruim para a biota nativa. Afinal de contas, você está abrindo a Amazônia no meio. O que isso pode significar para a biota nativa? Primeiro, você está tirando espaço das espécies que existem lá. Se você está diminuindo espaço, você está diminuindo o potencial de ocupação dessas espécies. Ou seja, está diminuindo espaço, provavelmente o número de espécies vai diminuir. Ou nunca vai chegar no potencial que poderia ter. Tá? Segundo, você está construindo uma estrada. Para muitas espécies, uma estrada não faz muita diferença. Mas para outras, como por exemplo de pequenos anfíbios, de morcegos, de alguns insetos, de aves, de arbusto, eles não cruzam estradas. Então você isola duas grandes áreas de Amazônia, fazendo com que você tenha um contexto evolutivo ecológico extremamente perigoso. Porque afinal de contas, você abriu essa estrada, mesmo que ela não seja asfaltada, você abriu essa estrada ali em 10 anos. Vamos botar assim. Em 10 anos você construiu uma barreira gigantesca geográfica para populações naturais. Você pode causar o isolamento reprodutivo, a diversidade genética de populações e levar essas populações às extinções locais, que é o maior problema que a gente pode ter. Porque quando você tem uma extinção local, você perde o serviço ecossistêmico, que afeta justamente a nossa vida. E segundo, a ocupação humana, porque não basta você fazer tudo isso, você tem que ir lá e fazer o ser humano chegar. Porque nada pior do que abrir uma estrada é botar gente para lá, para morar nesse local de mata primária. E aí, porra, não é que a culpa seja do colono pobre que queria ter uma terra para si. Isso é ótimo, eu acho que todo mundo tem que ter a terra para si, não é isso. Todo mundo tem que ter direito à sua própria propriedade, só que com responsabilidade. Você não pode botar muita gente num lugar onde nunca teve muita gente e esperar que isso vai dar certo. Se você não dá saneamento para as pessoas, não dá educação, não dá lazer, não dá cultura, você vai fazer o que com essas pessoas? Você está oprimindo historicamente ao longo do tempo as pessoas, é lógico. E aí, aliado a isso, né, você teve a morte de 8 mil indígenas durante o período militar. Não estou aqui defendendo período nenhum, está me dando importa, tanto faz. Eu, na verdade, não estou nem aí, acho que está todo mundo errado, a gente não chegou a lugar certo nenhum na história. Mas o lance é, isso aconteceu, isso era uma questão nacionalista, a sociobiodiversidade vista de uma maneira negativa pelo governo, não era só do governo militar, antes disso já tinha isso no Brasil. O Brasil é historicamente um país super opressor, com populações tradicionais, tá? Com populações indígenas. Isso é uma coisa intrínseca à nossa estrutura colonial. E muitos desses indígenas foram mortos por causa dessa estrada. E aí vocês podem ver aqui nessa declaração maravilhosa. Quando se quer fazer alguma coisa na Amazônia, não se deve pedir licença. Faz-se. Essa declaração é do gaúcho Carlos Aloysio Weber, ex-comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Construção, um dos primeiros a instalar-se na Amazônia na ditadura civil-militar. Em 71, ele foi entrevistado para um projeto especial na revista Realidade sobre a Amazônia. Um pouco depois do início lá da construção da Transamazônica. O repórter fez ao coronel, apresentado como lendário em Rondônia, a seguinte pergunta: como é possível fazer coisas na Amazônia e transformar a região? Aí o coronel respondeu o seguinte: como você pensa que nós fizemos 800 km de estrada? Pedindo licença, tio? Usamos a mesma tática dos portugueses, que não pediam licença aos espanhóis para cruzar a linha de Tordesilhas. Se tudo o que fizemos não tivesse dado certo, eu estaria na cadeia, velho. E foi exatamente isso que eles fizeram com populações tradicionais e populações indígenas. E até hoje isso na Comissão da Verdade e na ONU é um problema sério, porque isso foi um genocídio. A gente nunca fala que teve genocídio no Brasil, a gente falou da Guerra do Paraguai agora com a aula do Thiago, mas a gente até hoje está matando indígena. E aí sempre tem a mesma cultura de mas o cara tá com a calça da Adidas, tá usando o celular. Gente, mas ser indígena não é morar no meio do mato. Ser indígena é uma questão cultural. E se você está exterminando cultura, você está diminuindo a sociobiodiversidade. Você está levando o país a uma hegemonia, a um higienismo social. Isso é problemático, principalmente em relação às leis ambientais. Se você não tem ninguém para cobrar e mudar o paradigma, você enfraquece o Estado democrático de direito. Então, todas essas questões de desastres ambientais têm a ver com esse contexto histórico.
E aí, não à toa, dentro do período militar, a força do agronegócio no Brasil cresceu, já era muito forte, era a principal coisa que tinha no Brasil, os barões do agronegócio. E isso nos levou ao panorama socioeconômico atual. A gente tem essa desigualdade, essa concentração de renda muito grande, não que não existisse antes do período militar, existia sim, só que foi extremamente agravado por essa questão desenvolvimentista. Hoje a gente vê essas empreiteiras aí na Lava Jato, e essas empreiteiras começaram a atuar principalmente no período militar. Eu não estou dizendo que foi o general militar que deu a corrupção às empreiteiras, não. Mas que tudo isso é um contexto que corrobora para essas coisas acontecerem até hoje na nossa vida. E é óbvio que isso define o cenário político que a gente tem hoje. E a política ambiental. Não à toa, hoje a gente tem bancada ruralista no Congresso, que é fortíssima. A bancada da Bíblia, a bancada da bala. Tudo isso tem a ver com esse contexto. Tá? E aí não é questão de tomar partido político. Longe disso. É questão de você, enquanto ser humano, completamente relevante para esses caras, saber o que está acontecendo e conseguir se portar em qualquer parte do espectro político, mas com argumentos e evidências de que isso possa ser uma coisa realmente relevante. E principalmente quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando da perda de serviços ecossistêmicos. Se você não tem disponibilidade de água, se vai faltar água aqui no Rio de Janeiro, se você está pagando uma conta de água de luz alta, você pode ter certeza que o cara que está ganhando 20 milhões a cada hora por causa de empreiteira, por causa de corrupção, ele não tem problema nenhum em ter disponibilidade de água, mas você tem. Então, quando a gente fala de desastre ambiental, a gente está falando sobre desastre ambiental para quem? Para quem? Pensem nisso. Em 1978, cria-se o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficos. Isso é muito importante para a história do Brasil. Foi um passo bem legal. Relaciona em 78 com o quase fim do período militar. Essas coisas só começaram a aparecer por causa do enfraquecimento do período militar. E aí, o grande objetivo desse comitê era melhorar o aproveitamento da água e diminuir os danos do meio ambiente. E não à toa, anos depois, principalmente com o fim ali da ditadura militar, a Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Isso é importantíssimo, até hoje isso existe e é atuante na nossa sociedade, atuante na nossa história. Lei Federal 6.902, de 27 de abril de 1981, mesmo ano, dispondo sobre a criação de áreas de proteção ambiental e estações ecológicas. Isso em 81, a gente só começou a pensar em legislação para proteger o meio ambiente em 81. Então, demorou, né? E o que acontece? Existe, é claro, uma movimentação social, né, dos povos da Terra muito forte na década de 80, aliado ali a um contexto de fim de Guerra Fria, de pacifismo, a também a se preocupar com o meio ambiente. E é óbvio, a fundação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento acontece em 83, início dessa década, né, finalzinho desse período político humano. E aí, é claro, nada é tão bom quanto parece. Em meio a esse movimento mundial, ocorre o maior desastre químico da história. Um vazamento de gases tóxicos de uma indústria de agrotóxicos na Índia, vitimando cerca de 8 mil pessoas. E aí você pensa, porra, a Índia, década de 80, só podia ser ruim. Mas onde é que tem muito vazamento de gás tóxico, muito lugar com agrotóxico no mundo? Brasil, por exemplo. Então isso não pode estar muito disso. Talvez não esteja muito distante da nossa realidade. A gente vai ver nos desastres ambientais que isso definitivamente não está. Talvez não afetando 8 mil pessoas, mas quem sabe 100 milhões, né? É coisa pouca. Antes da gente falar dos desastres, vamos relembrar algumas coisas de ecologia. Eu já falei algumas coisas antes, mas é claro, eu espero que vocês saibam isso. Mas se vocês não sabem, a gente vai passar a saber agora, não tem problema nenhum. O que é uma população? Alguém sabe? Vocês sabem, menos alunos não podem responder hoje, está todo mundo proibido. O que é uma população? O Vitor também não pode, tá? Felipe pode arriscar. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos de uma determinada espécie coexistindo em um local. Coexistindo tempo, local e espaço. Então, sempre tem a ver com tempo e espaço. Comunidade é um conjunto de populações coexistindo em um determinado local. Então, sempre a gente está levando em consideração tempo e espaço. E a gente não está falando de física, tá? De gravitação universal, nem nada disso. Mas ecologia é isso, ecologia é matemática, sabe? Eu fiz mestrado e agora estou terminando o doutorado em ecologia e evolução, e antes de entrar eu ficava pensando assim, pô, que maravilha, pô, vou abraçar a árvore. Hoje é só linguagem de programação, fórmula matemática, e conta, e biologia é isso aí. E aí, diferente do que a gente pensa, né, que os biólogos abraçam árvores. Ecossistema, o que é? É um conjunto de espécies em um determinado local. Conjunto de espécies, eita. Um conjunto de espécies em um determinado local que faz a sua função.
basicamente comunidade. Só que o que acontece? O ecossistema ele não leva em consideração só os seres vivos. O ecossistema leva em consideração... Oi? Exatamente. Os fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos, seres vivos e tudo que tem a ver com seres vivos. Fatores abióticos, tudo aquilo que não é vivo, mas que determina a vida dos seres vivos. Pressão, temperatura, regime de vento, regime de chuva, enfim, qualquer coisa disso. Tá? E aí, antes de a gente entender qual é o problema do desastre ambiental, vamos olhar esse gráfico super simpático. Né? Olha que gráfico maravilhoso, super didático, inclusive. Tá? E entender como as comunidades e ecossistemas, né, enfim, na história podem ser regidas por padrões matemáticos. Vamos lá. Vocês sabem o que é isso aqui? Curva de potencial biótico? Isso aí é uma curvinha que diz pra gente que qualquer população do planeta Terra, de qualquer espécie, pode crescer infinitamente. Qualquer população. Se você der recursos infinitos para essa população, ela vai crescer infinitamente. O problema é que a vida não é esse monte de sonhos que a gente tem. E não é para todas as espécies. O que acontece é que existe um tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Então, o ambiente vai limitar o crescimento das populações porque não haverá recursos para todos. Isso parece muito o que a gente falou lá de Malthus, parece muito o que a gente está falando sobre a dinâmica do ser humano na história da Terra e é, de fato, ligado a isso. Os pombos. Vamos tirar os pombos disso aí, porque realmente pombo é um bicho complicado. Parece que eles nunca vão acabar. Vai cair uma ogiva gigante na Terra, nuclear, vai acabar com tudo. Até as baratas vão ser extintas, mas vai ter pombo lá. Tenho certeza, certeza. Nos escombros da sociedade. E rindo, e cagando nos nossos corpos ainda, tenho certeza. Sem medo. Sem medo, não tem mais ninguém, agora eu posso fazer o que quero. Não tem mais comida, né, mas eu posso fazer o que quiser. O meio ambiente, como, enfim, qualquer coisa, qualquer lugar, ele tem uma resistência. Quando a gente fala resistência, parece que o meio ambiente está assim, não vai crescer, mas não é isso. É porque não tem recurso suficiente. E pode ser alimentação, pode ser fêmea reprodutiva, macho reprodutivo, pode ser disponibilidade de água, amplitude de temperatura, esses recursos são recursos utilizados, bióticos ou não, né, bióticos ou abióticos, e vai limitar o crescimento das populações. Então o que a gente tem é uma curva aqui de crescimento real. A gente aqui não tem mais um crescimento exponencial, mas sim um crescimento relacionado ao crescimento logarítmico. E principalmente uma flutuação de populações. Se a gente der um zoom só nisso aqui, a gente enxerga aquela belezura de gráfico de flutuação de população entre lebres e linces. Lebres e linces, né? Então é um exemplo muito clássico. A população de lebres cresce, os linces também crescem porque tem mais presa, aí a população das presas cai e aí os linces também ficam com um tamanho populacional pequeno, e assim vai. E é basicamente isso que acontece com todas as populações, elas flutuam, né, exatamente nesses limites. Agora, esses limites na história natural da Terra eram X. A partir do ser humano influenciando as dinâmicas ambientais no planeta Terra, eles passam a ser X dividido por 10, X dividido por 15, X dividido por 20. Então você diminui esse limite. A capacidade de suporte dos ambientes cai. E com isso o número populacional cai. Se o número populacional cai, você pode ter menos reprodução, menos persistência das populações ao longo do tempo e você começa a ter extinções locais e a perda dos serviços ecossistêmicos, que vai afetar não só a dinâmica natural das coisas que a gente vê nas florestas, mas também afetar diretamente as nossas vidas. E aí isso tem tudo a ver com o crescimento da população humana. Aí se vocês virem esse gráfico, é um gráfico de um tempo bem pequenininho, ali a partir de 1800 até os anos 2000, vocês podem ver que ao longo do tempo, quando a população humana cresceu, as extinções também aumentaram. As extinções estão aqui em verde, tá, gente? Então, isso tem tudo a ver. Quer dizer, o ser humano foi lá em cada indivíduo e matou? Não diretamente. Pode ter sido por caça, isso aconteceu. Hoje a gente, por exemplo, não tem megafauna na América do Sul por causa de caça. Ou seja, megafauna, aquela fauna bem grande, faunas mamíferos grandes, por uma preguiça gigante. Por que não tem mais? Porque caçada foi morta até o último indivíduo. Isso acontece para muitos mamíferos, principalmente. E aí isso tem tudo a ver com a população humana, não só por caça, mas por pesca, mas por destruição de hábitats, por poluição de hábitats. Então você vai diminuindo o potencial de crescimento dessas populações e aumentando o número de extinções. Então só para vocês terem uma ideia, lembra lá daquele começo de ano que eu falei, 1760, do começo das revoluções industriais até mais ou menos 1945? Aqui, ó.
olha onde é que as extinções começam a aumentar. Elas já existiam antes, começam a aumentar entre 1600 e 1700 e passam a ficar realmente grandes aqui entre 1700 e 1800. Aqui em 1800 e 1900 entre 1900 e a atualidade, elas crescem exponencialmente. E isso, obviamente, tem a ver com a nossa pegada ecológica, enquanto sociedade humana. Tá? E aí, trazendo para um contexto evolutivo, se a gente está extinguindo populações, diminuindo o número populacional, a gente não está somente destruindo os padrões matemáticos e diminuindo a capacidade de suporte dos ambientes, mas a gente está selecionando os genes que vão estar presentes nessas populações. Se você está diminuindo a diversidade genética, você está fadando essas populações ao fracasso ao longo do tempo. Qualquer problema, por exemplo, ambiental de doença, o pool genético, a piscina genética, o conjunto genético que aquela população vai ter, pode ser extremamente fraco e pode não corresponder àquela flutuação ambiental. E aí essa população pode ser extinta. Então, às vezes, a gente olha para as populações, achando que elas têm uma população viável mínimo, tem ali um mínimo, tem um número de indivíduos legais, mas pode ser que a diversidade genética seja muito fraca. E elas acabem sendo extintas por causa disso. Isso acontece com muitas espécies. Eu não vou entrar aqui no mérito de quais, né, nem de quantas, mas só para vocês terem uma ideia de que cada desastre ambiental, você diminui a capacidade de suporte e você influencia a vida dos seres humanos por dois fatores principalmente. Primeiro, se você joga, por exemplo, lama no seu rio, você não tem mais água, você não tem mais o que beber. Mas ao longo do tempo, isso vai causando extinções locais que vão diminuindo exatamente essa teia de interações positivas que fazem com que a gente viva bem. E sempre lembrando que, quando a gente fala a gente viva bem, é a gente enquanto sociedade humana. Mas os primeiros impactados por desastres ambientais sempre serão os pobres. Sempre seremos nós aqui, os irrelevantes da sociedade. Sempre seremos. E vocês vão ver a partir daqui a pouquinho. A gente vai ver daqui a pouquinho cada desgraça no Brasil. E aí, lembrando, só essa questão de seleção natural, seleções diferenciadas, você pode ter seleções estabilizadoras que diminuem a amplitude dos fenótipos, ou seja, você começa a ter características genéticas, transformando essas características genéticas em características dos seres vivos, ali aparente que a gente possa ver, começa a estabilizar isso, a diminuir a amplitude que a gente encontra isso na população. Isso pode ser ruim, porque se você não tem fenótipos extremos, pode ser que você não corresponda bem a flutuações ambientais. Da mesma maneira, você pode ter uma seleção direcional, ou seja, você direciona a seleção de um fenótipo em si, um fenótipo específico, o que também pode ser ruim, o ambiente muda, e aí depois esse fenótipo já pode ser o suficiente para você corresponder àquilo que você vai ser extinto também. Ou também você pode ter uma seleção disruptiva. O fenótipo original, a amplitude de fenótipo acaba sendo selecionada ali para você ter dois fenótipos extremos, ou seja, um de um lado, outro do outro. Então, se por um acaso o ambiente muda e aí o fenótipo aqui original era o melhor, não tem mais, ou tem pouco. E se tem pouco ou não tem mais, é ruim de qualquer forma. Ah, Renan, mas isso aí acontece naturalmente. Claro, isso é uma questão natural, isso acontece naturalmente. Só que o problema é que isso acontece em milhões e milhões de anos. E a gente faz com que isso aconteça em centenas de anos. E as populações não têm tempo suficiente, nem tempo de gerações em relação à genética para responder a essas questões. Então, a gente tem várias consequências de um desastre ambiental. A gente tem um impacto extremo dos seres vivos. Cai lama, cai poluentes ali, eles morrem. Isso é uma consequência direta, né? A gente tem a perda de serviços ecossistêmicos, ou seja, os serviços que a natureza nos oferece, disponibilidade de água, índice pluviométrico, regime de ventos, enfim, várias outras coisas. Perda de vidas humanas, afinal de contas também a gente tem que pensar na gente, nós somos biodiversidade também, então a gente pode morrer. Nós temos a perda da sociobiodiversidade, afinal de contas esses povos tradicionais estão instalados muitas vezes onde você tem esses empreendimentos grandes, como é o caso da usina Belo Monte. Você tem prejuízos econômicos severos. A gente nunca pode ser romântico e pensar que a natureza somente importa. A gente tem que pensar também na gente e como isso influencia a economia humana. Tá? Isso é muito importante. Afinal de contas, sem essa dinâmica econômica, a gente também não consegue sobreviver. Tá? E aí, conservar o meio ambiente é diminuir o prejuízo econômico ao longo do tempo. Então, não é uma questão só de romantismo e não é só uma questão de cada espécie tem direito de viver. Também, porque isso é importantíssimo, mas é pensar na gente também.
existe uma exploração midiática negativa da mídia, e quando eu quero dizer, não quero dizer aqui que a mídia fica falando mal das empresas que fizeram besteira, não é isso. É óbvio que elas fazem isso, tem que fazer isso. Mas quando eu falo de exploração midiática negativa eles falam o que aconteceu, falam o que aconteceu com o ser humano, mas não explicam exatamente por quê. Para você isso é importante. Você se identifica porque é um ser humano que perdeu a vida ou perdeu a casa, mas não explica qual vai ser a consequência disso no seu futuro. E obviamente, o Brasil e vários lugares do mundo, mas o Brasil em específico tem um problema com a impunidade. Então, muitos desastres ambientais não são punidos ao longo do tempo. Vamos começar a ver aqui alguns desastres ambientais que aconteceram no Brasil e tentar relacionar eles não só à nossa dinâmica como sociedade, mas também ao que isso significou para as espécies nativas. A gente já viu Transamazônica, a gente já viu essas questões todas sobre histórico e sociedade no Brasil, mas vamos ver agora os desastres ambientais brasileiros em si. Não foram só esses, tá? Eu trouxe os mais famosos, os mais midiáticos, porque se eu trouxesse todos, eu passaria 3 anos dando aula para vocês. Então, primeiro, incêndio da Vila Socorro em Cubatão, em 1984. Cubatão é uma cidade muito conhecida por poluição, principalmente atmosférica, né, por causa do número de indústrias. E aí, o que rolou foi o seguinte, um vazamento de 700 mil litros de gasolina de um duto de uma refinaria da Petrobras. Essa tubulação ela tinha que estar aberta para receber essa quantidade gigante de combustível, ela estava vindo de Santos, e ela não estava. E aí, obviamente, estourou, vazou 700 mil litros de gasolina no meio ambiente, e pior até, eu acho que pontualmente, ali no início, pior do que você jogar 700 mil litros na natureza, é que, obviamente, se você joga combustível, né, vai pegar fogo, né, vai dar ruim. E aí, óbvio, causou um incêndio gigantesco, né, onde morreram 93 pessoas e tiveram 3 mil desabrigados. E a gente não fala muito dessa parada hoje, porque isso aconteceu numa favela dentro de um mangue. E é óbvio, né, a mídia nunca explora isso, a gente não conhece a nossa própria história, mas podia ser eu, podia ser você. Não que a gente viva numa favela de mangue. Mas e se São Gonçalo inteiro pegar fogo? Será que alguém lá do centro de São Paulo, do Morumbi, realmente vai lembrar disso? Não sei, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E é claro, isso teve um impacto gigante dos mangues ao entorno, a favela era instalada no mangue, o que já é um problema pela ocupação humana. Mas cara, você jogou combustível no mangue, acabou o mangue. Né? E aí você contaminou não só o solo, mas também o lençol freático. E até hoje pesquisadores conseguem encontrar vestígios negativos na fauna e na flora daquela determinada região por causa desse incêndio. Não só por causa do incêndio, mas principalmente por causa do vazamento de 700 mil litros. Renan, os 700 mil litros não sumiram até hoje? Provavelmente sim, mas os impactos negativos, diminuindo as capacidades de suporte e diminuindo a diversidade genética ao longo do tempo, ainda persistem nas populações naturais. Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como foi e o que ficou, né? Basicamente nada. Esse talvez seja o caso mais famoso que a gente conheça sobre problema ambiental no Brasil, que é a contaminação do Césio 137 de Goiânia em 1987. É até hoje o maior acidente nuclear no Brasil, o maior acidente radioativo do Brasil. Em setembro de 87, 2 catadores de material reciclado abriram um aparelho radiológico que estava abandonado em um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia uma luminosidade azul. O cara pensou assim, caraca, que maneiro, eu vou usar no carnaval. Sério, você realmente, você julgaria uma pessoa, se você não tem conhecimento, tu abre um bagulho, vê um pó branco que, porra, emana luz azul, tu pensa, irmão, porra, eu vou vender isso aí, eu vou botar no corpo, hoje eu vou fazer sucesso no arrastapé, né, na cidade. Fez sucesso com o pessoal da oncologia, né, porque isso, obviamente, matou esses 2 caras por câncer, e os caras levaram isso para vários pontos da cidade. E aí você deve estar pensando assim, porra, que idiota. Mas, cara, primeiro, o cara não tinha conhecimento. Então a gente não pode culpar a gente que não tem conhecimento dessa maneira. Pô, quando que ia imaginar que a contaminação de um pó branco pudesse transformar aqui em câncer? Sabe? Não tem, cara, não tem, é difícil. Por isso a educação é tão importante, né? E aí é o seguinte, eles contaminaram através dessa mobilização, levando de um lado para o outro, contaminaram a água, o solo, o ar, e aí pelo menos 4 pessoas morreram em decorrência da exposição direta disso, e outras centenas desenvolveram doenças, centenas mesmo, pessoas que tiveram câncer, que tiveram malformações e etc. Né? Isso é um problema sério. E é o seguinte, isso aí, os caras pegando
objetos e bichos e solo onde esse césio passou. E vocês sabem que os caras, porque o hospital estava abandonado, né? E aí isso estava abandonado no hospital abandonado. Só que isso não poderia estar lá. Os caras tinham que ter removido isso no fim da utilização do hospital. Então eles foram os culpados, os caras, os donos do hospital. Agora, os caras foram punidos? Foram. Mais 3 anos de prisão, aí saem 1 ano e meio, de repente tem fiança. Tá tudo bem. O dinheiro resolve tudo. Esse é um caso que eu me lembro muito bem da minha infância, apesar de eu ter nascido no século XVIII. O vazamento de óleo na Baía de Guanabara em 2000. A Baía de Guanabara, acho que é um ambiente ali, aqui do Rio, que mais sofre pressão antrópica por milhões de motivos. Jogando esgoto lá, vazamento de óleo, barca, o cara jogando chiclete da barca, muita coisa, né? Tudo acontece na Baía de Guanabara. Só que esse vazamento de óleo foi gigante, foi super emblemático, embora já tenha também, antes de 2000, tenham acontecido alguns acidentes. Em 75 e em 97. Em 97, inclusive, foi sério também, mas é pouco falado. E aconteceram outros, não foi o único que aconteceu. Mas o que acontece? Em 2000, em janeiro de 2000, logo depois que o mundo não acabou, né? As pessoas achavam que o mundo ia acabar em 1999, e aí ele acabou para a Baía de Guanabara nesse ano. Cerca de 1,3 milhões de litros de óleo foram lançados na Bahia por problemas com uma tubulação da Petrobras. A Petrobras está fazendo besteira, né, historicamente. E é, claro, uma empresa super importante, crucial para o Brasil, mas agora em relação ao meio ambiente, cara, a Petrobras é uma desgraça. E aí contaminou a água, destruiu o fauna, destruiu mesmo, assim, você joga um petróleo, um troço viscoso numa ave, porra, ela não voa mais, ela morreu, né? Contaminou a areia, costão, mangue e, obviamente, influenciou totalmente negativamente a atividade pesqueira das pessoas. Então, é um pequeno esforço da Petrobras para resolver isso. Obviamente, ela nunca resolve. A Petrobras é uma empresa historicamente conhecida por não ter nenhum planejamento para desastres ambientais. Vocês vão ver vários desastres ambientais que a Petrobras esteve como ator principal, e ela, obviamente, não sabia o que fazer. Tipo, deu merda e eu não sei o que fazer? Não sei. Não faço ideia do que fazer agora. Joga essas boias, segura o petróleo e vamos ver o que dá. E foi basicamente isso que ela fez, né? E aí, no mesmo ano, também teve um vazamento de óleo, só que em Araucária, no Paraná. E aí, olha que beleza, né? Petróleo no Rio. 4 milhões de litros de óleo vazaram e contaminaram os rios Barigui e Iguaçu. E o Rio Iguaçu é só o maior rio do Paraná. E ele afetou diretamente a vida de milhões de pessoas. Contaminou a água, solo, ar. Lembrando sempre, isso diminui a capacidade de suporte, diminui a diversidade genética, pode causar extinções locais, perda de serviço ecossistêmico e extinções ao longo do tempo. Então você acaba com a flexibilidade evolutiva das espécies por causa disso. Então não é só uma questão pontual. E obviamente você teve inúmeros prejuízos ambientais e socioeconômicos, né? Você deixa populações sem água, isso é um problema. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma mancha de óleo pequena, né? Coisa boba. Né? A Coca-Cola caiu ali no Rio. Né? Quem nunca? Olha só, a gente fala muito, e é uma coisa que provavelmente cai no Enem, quer dizer, tudo isso aqui é passível de cair no Enem, porque a história ambiental do Brasil está ligada à legislação, à história e aos problemas ambientais que a gente tem hoje, mas esse rompimento de barragem é talvez o assunto ali famoso, né? Depois do rompimento da barragem de Mariana em 2015, no ano seguinte caiu no Enem, caiu na UERJ, e isso provavelmente vai cair o tempo todo, porque isso vem acontecendo normalmente. Só que Mariana não foi o primeiro desastre, foi o maior, mas não foi o primeiro. Aí em 2003, em Cataguases, em Minas Gerais, nós tivemos esse rompimento de barragem. E aí nós tivemos aí somente, coisa pouca também, 900 mil metros cúbicos de rejeitos industriais sendo jogados aí no Rio e acabando com o Rio Paraíba do Sul. E é isso também aqui, não só acabando com a fauna, flora e tudo que está associado ao rio ali, mas também, é claro, toda a costa aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também. Então, o rompimento de barragem de registros industriais, e a gente vai ver isso várias vezes, isso vai acontecer muito mais, inclusive a partir de 2018, 2019, acabando com a nossa fauna e flora. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu aqui em Cataguases, né, aqui em Minas, e isso veio desaguando, esses rejeitos vieram parando em todas as partes de rio aqui. Então eles influenciaram diretamente a vida das populações e da fauna e flora locais, em Cisneiro, Palma, Miracema, Santo Antônio de Palma, de Pádua, Aperibé e tal, cara, tudo isso aqui. E vocês vão ver que não foi a única coisa ruim que aconteceu com esse rio. Em 2011,
teve rompimento de barragem também em Miraí, Minas Gerais. Minas Gerais, coitado, né? Toda hora tem rompimento de barragem. Vai ser chamado rompimentos gerais, porque isso acontece em Minas Gerais. E realmente acontece o tempo todo, né? É muito rio, muita barragem, muitas coisas e sempre vai dar ruim. Então, 2.280.000 metros cúbicos de água e argila, lavagem de bauxita, basicamente, foram jogados aí dos rios da região. E se vocês forem perceber, aqui, se no acidente anterior esse rio Paraíba do Sul foi ferrado, ele foi ferrado de novo. Então, assim, em 2003, 2011, os afluentes dele, os rios que se encontram com ele, cara, e saíram do mesmo lugar, ó. Coisas, rejeitos industriais, rejeitos de bauxita foram encontrados também aqui por causa desse desastre. Então, porra, mais uma vez, se as populações atuais conseguiram se recuperar após 2003, em 2011 elas tomaram outro baque. Então, em menos de 15 anos, você está ali desestabilizando totalmente o sistema marinho, aquático em geral, né, de água doce e água salgada, de uma macro-região, cara. Do estado do Rio, Minas e Espírito Santo, influenciando negativamente, inclusive, as atividades socioeconômicas. Um outro desastre ambiental super famoso que a gente tem foram as chuvas aí na região serrana do Rio de Janeiro de 2011. Não foi só na região serrana, eu sei. São Gonçalo ficou, porra, horrível também. Niterói, o Morro do Bumba caiu. Mas a chuva, em relação à região serrana, ela chama muito a atenção porque ela foi o maior desastre climático da história do Brasil e um dos maiores do mundo, né? E é um desastre ambiental em dobro, porque não é só uma questão de problema com o índice de chuvas em relação ao desmatamento. Se você desmata, você muda o índice pluviométrico, então às vezes tem chuvas muito fortes quando você deveria ter chuvas mais brandas ao longo do tempo. E é claro, o nosso saneamento básico não é preparado para pegar muita água ali, então transborda, e aí, obviamente, as pessoas que mais são afetadas por isso são as pessoas pobres. Afinal de contas, os ricos hoje em dia moram na praia e no 10º andar, então, né, para você ter um problema com inundação, só se for de tsunami. É o fim do mundo, né? Então, enquanto isso não acontecer, isso não vai ser um problema. E é claro, cara, chuvas são problemas crônicos no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado completamente incompetente nas suas políticas públicas. Tem muita coisa boa no Rio de Janeiro, tem vários órgãos ambientais maravilhosos, várias instituições públicas e privadas fortes no Rio de Janeiro. Mas se vocês forem pensar nos últimos 15 anos de política do Rio de Janeiro, vocês têm aí 3 ex-governadores, um já preso com milhões de anos de sentença, o garotinho já está meio lá, a Rosinha também já está sendo investigada, o pezão não deve demorar a cair, né? É um pé grande, com certeza vai cair rápido. E, cara, vocês imaginam que isso afetou totalmente a vida da população fluminense, e isso aí é consequência de política mal feita. Caraca, cara, saneamento básico, escoamento de água é simples. É simples. Quando você quer, você faz. Praça da Bandeira 10 anos atrás, enchia a qualquer momento. Os caras fizeram uma porra de um buraco gigante e resolveram aquela porra. Ainda inunda? Inunda. Mas muito menos. Então, quando você quer, você faz. Tendo dinheiro, você faz. Mas aí gasta 1,5 bilhão na Transamazônica, né? Então é difícil. Então, maior tragédia climática da história do país. Esse aqui é só para mostrar que, mesmo que as populações naturais elas sejam bastante atingidas, parece que alguns carros não são. O Gol, cara, é realmente um carro. Se tivesse mais carro em cima, então. Porra, meu irmão, o Gol ele tá lindo nesse momento. Mas o mais legal do que o Gol nessa história, eu não estou sendo patrocinado pela Volkswagen, mas poderia ser, tá? Vou gravar, botar no YouTube, então me patrocínio. Cara, olha esse cachorro, o cara não tá nem aí. Tá? Mas aí, tirando essas coisas engraçadas, só lembrando que tiveram 4.000 mortos nessa história e 30.000 desalojados. E até hoje a região serrana sofre consequências dessa tragédia, porque afinal de contas o governo do Estado, o governo federal e todos aqueles governos que a gente conhece muito bem, porque hoje eles estão sendo processados aí em alguns processos de operações da Polícia Federal, eles falaram que iam resolver em 1 ano, 2 anos, e até hoje as pessoas não têm casa, né? Porque é impossível construir casa, né? É impossível resolver chuvas. Afinal de contas, a gente nunca viu chuva antes. Toda vez que cai uma chuva, o governador deve olhar e falar: meu Deus, o que é isso? Água do céu, nunca vi. É isso que eles devem fazer. Vazamento de óleo da Bacia de Campos 2011, também muito famoso, bem perto da gente, né? E aí foi o que aconteceu. No Campo de Frade teve aí um problema. Os caras, na hora de perfuração, teve um problema lá de dinâmica de perfuração que acabou vazando milhões e milhões e milhões de litros de óleo ali, longe obviamente ali da cidade de Campos, do estado do Rio, mas é longe para mim, ser humano de 1,79 m, mas para a fauna, olha só isso aqui.
Olha o tamanho dessa mancha, que é uma mancha de 162 km², que não é pequeno, né? Você pega essa mancha aqui e transporta para cá. É como se essa mancha viesse aqui de Campos até, sei lá, até Araruama, até Cabo Frio ali. Porra, é muito grande, essa mancha é gigante. É como se você chovesse óleo no Rio de Janeiro, nessa costa inteira do Rio de Janeiro. E aí vocês imaginam o tamanho do impacto que isso teve na vida Maria, né? Esses impactos, em geral, eles são tão profundos e tão bizarros que a gente não consegue nem mesmo prever e entender o tamanho desse impacto nas populações naturais. Que a gente chega, imagina, já pesquisar, fazer trabalho com biologia marinha já não é uma tarefa fácil. 3 mil metros de profundidade, 2 mil metros de profundidade, já é difícil. Agora, muitas vezes só vai lá depois que aconteceu. Então você tinha uma fauna maravilhosa, uma opção de alga maravilhosa, porra, uma dinâmica ótima, fitoplâncton legal ali produzindo oxigênio e tal, porra, legal, muito bonito. Tu joga óleo nele e morre tudo. Morre tudo. Em 172 km², você matou tudo. E é óbvio, isso é o que aconteceu na época, mas o petróleo deve continuar aí no mar e continuando problematizando essas dinâmicas das populações naturais. E aí, olha só, 2015, incêndio na Ultracargo em Santos, né, pegando fogo ali como fogo do inferno. Então, fogo, né, incêndio, o que você está falando de incêndio, de Ultracargo? Você está maluco, né? Você está doidaço. Mas não é. O que acontece? Esse incêndio, teve um incêndio, o pessoal falou, oh meu Deus, que pena, a empresa pegou fogo. Só que o que aconteceu? A gente descobriu que, por causa do incêndio, a empresa, alguns dias antes, ela assumiu, e aí logo depois teve um incêndio, e depois veio a público, que ela lançava efluentes líquidos no estuário, ou seja, é um encontro de água do rio e do mar. Né? Então, toda a região onde a empresa estava, ela estava jogando coisas prejudiciais ao meio ambiente em todos os lugares, coisa que ela não pode pela legislação e por uma questão de ética, né, claro. Então ela estava jogando ali, ó, efluentes líquidos ruins, matando coisas, né, matando peixes, matando tudo, em manguezais, na lagoa, enfim. E isso veio à tona por causa desse incêndio. Isso em 2015, gente. 2015. A gente, porra, de 81 a 2015, a gente diminuiu um pouco esses impactos. E é claro, isso talvez seja a coisa mais famosa em relação ao desastre ambiental que a gente tem no Brasil, que foi o rompimento da barragem Mariana. Então a gente teve, eu não vou nem falar muito desse rompimento, porque eu acho que ele é super conhecido por todo mundo. Mas o que acontece? Você tinha uma barragem que estava ali segurando rejeitos industriais, coisas prejudiciais com metal pesado e tudo mais, e por uma questão, os órgãos ambientais responsáveis por fiscalizar essas barragens, eles tinham falado que não era o suficiente, que isso não ia dar certo, e tinham embargado esse tipo de coisa. Só que como falta, às vezes as leis são boas, só que falta fiscalização. E sempre tem aquele jeitinho do fiscal que não veio, o fiscal que não está vendo, o fiscal que não vai lá, não foi ver, não foi fiscalizar, a empresa também não queria, não estava nem aí. Então rompeu a barreira e acabou com o Rio Doce, acabou com tudo, acabou com a vida das pessoas e, obviamente, acabou com tudo que estava pela frente. Foi uma tsunami de lama de 10 metros de altura, varrendo Bento Gonçalves, foi um distrito lá onde essa barragem aconteceu e, cara, isso acabou com a vida das pessoas na região. Não só na região, mas em toda a região onde o Rio Doce passa. Isso afetou cerca de milhões de pessoas, cerca de 40, 50 milhões de pessoas diretamente. Cara, por causa do rompimento de uma barragem. Poderia ter sido evitado se tivesse ética, se tivesse respeito à legislação ambiental, e, enfim, são coisas que acontecem, né? Então, 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração destruiu, né, o Rio Doce, afetando 230 municípios diretamente. 230 municípios. Cara, isso é muita. Vocês têm noção disso? É uma coisa colossal, colossal. Ele foi, obviamente, o maior impacto ambiental do Brasil e foi o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. Não foi o maior desastre ambiental do mundo, que às vezes o vazamento de petróleo é uma coisa mais tensa, mas, cara, isso é uma página que foi virada no Brasil. O que a gente tinha antes de biodiversidade associada a esses rios da região, agora é uma outra dinâmica. É a dinâmica de vamos tentar restaurar e recuperar. Porque, realmente, a perspectiva não é a da melhor em relação a isso. O efeito do mar, por exemplo, poderá continuar pelos próximos 100 anos. Só desse desastre. 100 anos no mar. Olha que coisa maluca. E o impacto é tão grande, como eu disse para vocês, às vezes os impactos são tão profundos que a gente não consegue nem estimar o que vai acontecer. Nem o que muitas vezes a gente não sabe o que tinha antes. A gente tem previsões, mas muitas vezes a gente não foi lá e viu o que tem, porque o mar é grande, né? Não dá para ficar mergulhando vendo o que tem.
E aí a gente tem poucas previsões, mas vários artigos científicos, vários grupos de pesquisa aqui no Brasil e do exterior também, um esforço mútuo de várias pessoas, porque afinal de contas essa lama não ficou só no mar do Brasil, isso provavelmente já está ali em um oceano aberto. E aí a gente hoje tem uma estimativa que isso realmente vai causar um dano ambiental gigantesco, não só à fauna e flora em relação às dinâmicas naturais, mas também aos serviços ecossistêmicos. Se você tinha 40 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas que dependiam do rio, agora elas dependem de outras coisas. E aí é dinheiro que você gasta, é gente que você tem que ter, enfim, uma dinâmica social gigantesca para você tentar mitigar o impacto negativo de uma coisa que poderia ter sido evitada. Então é muito bizarro. Então só para vocês terem uma ideia, essa barragem que estourou foi a barragem de Fundão. Né? No começo os caras achavam que essa barragem de Santarém também tinha sido aberta, tal, tinha rompido, mas na verdade a lama daquilo era tão grande que passou por cima dessa outra barragem e ela ficou inclusive com risco de dar ruim nas semanas seguintes, nos meses seguintes, e aí parece que não deu. Varreu o Bento Rodrigues, né, que é esse distrito de Mariana, e aí a lama gigantesca, né, encontrou o rio. E aí, amigo, porra, foi isso aqui, ó. Varreu o Bento Rodrigues e aí acabou com o Rio Doce. Isso aqui é ele chegando no mar, cara. Aqui, ó, olha o tamanho dessa mancha, é gigantesco. Só para vocês terem uma ideia do quão bizarro. E até hoje, inclusive, em muitos lugares que essa lama passou, a água continua com essa coloração, continua com esses problemas, não tem mais peixe, não tem mais alga, não tem muito mais coisa. As florestas que ficam nas margens do rio, as florestas de galeria, floresta ripária, tudo isso ou sumiu ou diminuiu muito. Cara, o impacto é absurdo mesmo. E aí não só em relação ao rio e ao mar aberto, mas também tem que lembrar que isso foi tanto para a costa brasileira superior quanto para a costa brasileira inferior em relação à boca lá de saída do rio. Então isso influenciou não somente a vida do mar aberto, a vida dos rios, mas também a vida de todas as faunas e floras e populações humanas nas costas. E aí, ó, maravilha, né? Passou Mariana, não vai vir mais nada. Pois é, há 2 semanas atrás teve outro rompimento de barragem, lá no Pará, em Barcarena. E aí, olha só o que aconteceu. A princípio, as pessoas achavam assim, beleza, rompeu uma barragem, e aí era só água, era lama, mas aí não era tão ruim, mas aí o que aconteceu? Os caras descobriram que rolou uma contaminação gigante no nordeste do Pará, perto de Barcarena, provocada pelo vazamento dessas barragens, rejeitos de bauxita da mineradora norueguesa Hidroalumorte. E isso foi feito, isso aconteceu porque, na realidade, os caras tinham uma ligação clandestina. E essa ligação clandestina deu ruim, e aí isso afetou a vida das populações naturais e da população local. Isso em 2018, 3 anos depois de Mariana. Inclusive, esses responsáveis por Mariana não foram presos ainda, né? Então, se foram presos, não estão respondendo tão bem quanto deveriam. Foram aplicadas multas, mas ainda assim muito poucas e não o suficiente do tamanho do desastre ambiental. E aí, para finalizar, não só em relação ao desastre ambiental de 2018, que agora, está acontecendo agora, vocês não estão vendo na mídia, vocês não vão ver, porque existe um oligopólio gigantesco dessas empresas de mineração no Brasil, principalmente financiando políticos agora para a eleição de 2018, e eles não querem que isso chegue à mídia de maneira nenhuma, é claro. Além disso, nós tivemos uma grande mudança no Código Florestal em 2012. Eu também não vou falar especificamente dessa mudança, porque ela é vasta, existem muitas discussões, também tem muitos ecólogos, ambientalistas e biólogos que estão errados em determinadas coisas, mas também os ruralistas estão muito errados em outras. O lance é que essa mudança no Código Ambiental de 2012 teve, primeiro, uma coisa que é unânime, uma coisa muito ruim. Eles anistiaram todo mundo que fez problema ambiental, todo mundo que fez algum tipo de desastre ambiental, principalmente de desmatamento, antes de 2008. Então imagine só, os caras descobriram, esse cara desmatou mais do que deveria, ou então esse cara desmatou o que não deveria, vamos aplicar multas a eles. Processo no Brasil, anos, 10, 20, 30, 40 anos, chegou em 2008, se você fez tudo isso até 2008, por essa lei nova, tá tudo bem. Agora você não precisa pagar mais nada, é só não fazer de novo. Em alguns casos você até deve reflorestar, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então assim, nós temos agora uma flexibilização das leis ambientais no Congresso Nacional, no Senado e na política do Brasil. Tá?
E essas leis ambientais têm tudo a ver com a conservação da biodiversidade, que se a gente não tiver lei, as pessoas não cumprem, a gente não pode fiscalizar nem regulamentar as coisas. Eu não estou aqui falando que o Estado tem que ser gigante. Estou falando que as coisas têm que ser reguladas, porque se uma empresa norueguesa vai entrar no Brasil para fazer alguma coisa, ela tem que corresponder aos interesses nacionais, à soberania nacional. Isso é importantíssimo. Então, as instituições do Estado Democrático de Direitos têm que estar fortes para realmente regulamentar esse tipo de coisa. E é claro, todas essas relações de poder entre grandes empresas, privadas ou não, têm a ver com a política nacional e com as leis ambientais. E hoje a gente chega a esse panorama aqui. Nós temos essa bancada BBB, que não é do Big Brother, poderia ser, seria até bom se fosse, né? Mas não é. Essa bancada é vulgarmente conhecida como bancada da bala, Bíblia e Boi. A bancada do Boi é a bancada ruralista, que flexibiliza leis ambientais para produzir mais, para plantar mais e produzir mais gado. É ruim produzir mais gado e ter plantações? Não, claro que não. A gente tem que ter isso. Tem que explorar esse potencial que a gente tem no Brasil. Só que de maneira responsável, respeitando as leis e pensando nos danos que você vai causar ao meio ambiente e nas perdas dos serviços ecossistêmicos. Que afinal de contas, você tem que lembrar, a capacidade de suporte diminui, você tem uma perda de diversidade genética. Cara, se você está perdendo tudo isso, você vai ter um problema ambiental no futuro. E aí, não à toa, o governo federal, em 2013, se não me engano, 2014, eu acho, eles publicaram um estudo gigantesco sobre os impactos climáticos que a gente vai ter entre 2040 e 2050 no Brasil. E o que o próprio governo federal, a Secretaria da Presidência, previu, através de inúmeros estudos de pessoas especialistas nessas coisas, é que a gente vai ter secas severas, aumentos de temperatura, principalmente no centro-oeste e no começo do norte do Brasil e aqui no sudeste. Então o que a gente vai ter é perda de água. Vai faltar água? Vai faltar água pra caramba. O que a gente tem hoje, né, não vai ser nada, né? O que a gente vai ter daqui a 30, 40 anos. Né? Se a gente não tem água, se a gente não tem chuva, a gente não vai ter plantação. Se a gente não tem plantação, você quebra a dinâmica econômica do Brasil. Não só de exportação, mas do consumo interno. Se você não tem gado, é a mesma coisa. E se o Brasil depende do agronegócio, a gente vai quebrar. A gente vai virar Venezuela. E por exatamente desrespeito a essas leis ambientais que existem. E essa flexibilização que vai continuar existindo. Esse Congresso Nacional que a gente teve até esse ano foi o Congresso Nacional mais conservador da história, desde a instauração do governo militar no Brasil em 64. Ah, estou falando que eu sou contra o conservadorismo político e tal. Não é isso. A questão é que o que eles fazem representam os objetivos de quem? Se representa só os objetivos deles, e a gente tem que lembrar que a concentração de renda aumentou, e que a gente tem uma pequena parcela da população que controla todo o dinheiro e todas essas questões, a gente está falando ao fracasso se a gente não se opor a isso. E isso não depende de espectro político. Isso não depende de PT, PSDB, MDB, nada disso. Isso depende de ser responsável, de seguir as leis, de respeitar a Constituição. Então, essa polarização política tem tudo a ver com essas leis ambientais, com o panorama que a gente vai ter e com a falta de planejamento de mitigação de impactos ambientais que a gente vai ter no meio desse século. E que vocês vão ver. Não são seus filhos, não são seus netos. Nós vamos ver. Eu quero estar vivo em 2040. Então, assim, eu estando vivo, eu vou ver. E eu não vou ter água, não vou ter alimento, vai faltar carne, vai faltar comida, vai faltar tudo. E isso vai quebrar o Brasil. E vocês podem escrever. Se nada for feito, né, e se a gente continuar nessa babaquice de discussão política superficial no Brasil que a gente tem hoje, a gente não vai resolver os problemas de verdade. E aí vai chegar em 2040, 2050, pode estar lá ex-capitão militar, pode estar lá Molusco, pode estar lá Vampirão, pode estar lá Dilma, pode estar qualquer um, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai ter um problema. E eles vão usar isso como nacionalismo e como populismo. Porque o que a gente tem hoje é uma grande tendência, não só a flexibilização das leis ambientais, por causa da bancada ruralista, da bancada do boi, mas também ao conservadorismo cultural promovido pela bancada da Bíblia, que não tem nada a ver com o problema das pessoas terem religião. Religião é maravilhoso, todo mundo tem que ter ou não, se não quiser, não tem problema nenhum. O Estado é laico, tolera todas as religiões da mesma maneira, todas elas podem ter o seu próprio espaço, só que elas não podem ditar o que a gente pode ou não fazer. E lembrem lá que, para muitas religiões e para muitas correntes ideológicas, a natureza é uma dádiva de Deus e ela está aí para ser explorada. Então isso vai ser um problema no Brasil. E tem a bancada da bala que quer liberar a arma. E aí, por mim,
Libera, tanto faz. O problema é que se você tem uma tensão popular hoje no Brasil, com arma vai ser pior. Ou vai ser melhor porque todo mundo morre, né? Não sei. Mas é difícil prever. Agora, o grande lance é, pensando mais à frente de liberação de arma, que a gente sempre fala do contexto de, pô, o cara, eu quero ter arma para matar um bandido que me assaltou, aí o outro fala que não pode ter arma porque senão todo mundo vai se matar. Mas o problema para mim não é esse. O problema para mim é que quem vai produzir arma no Brasil para consumo da população? Se vai produzir arma, é metal pesado. Vai jogar isso onde? Vai fazer isso como? Vai fazer isso em que região? Vai respeitar as leis? Vai romper barragem? Porque para produzir arma não é fácil, precisa de uma grande tecnologia e você impacta o meio ambiente severamente por isso. Ou então vai só importar, vai comprar dos Estados Unidos, da Rússia, de todos os lugares, não vai produzir seu próprio armamento? Porra, então você vai só importar, só gastar dinheiro para trazer arma de fora? Então assim, existem muitas questões muito além dessa superficialidade das discussões que a gente tem hoje em relação à liberação de armas e a todos os outros assuntos em voga, e todas elas estão permeando ali essa questão ambiental, porque afinal de contas, se a gente não tiver meio ambiente, a gente não sobrevive, a gente vai ter a perda de serviços ecossistêmicos e é óbvio, não só a gente vai perder dinheiro, como perder vidas, e a gente vai diminuir a nossa sociobiodiversidade e se transformar numa sociedade higienista e hegemônica de alguma parte do espectro político, que é péssimo para o avanço da medicina, da tecnologia, e se essas duas coisas não avançam, a gente não consegue mitigar os problemas ambientais. Então, é basicamente isso hoje. Eu acho que o Walter White ele congrega bastante dessa desgraça química que a gente vive. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí hoje, ficou até o final, né? Sábado à tarde é difícil, já está praticamente de noite. Por favor, matriculem-se no Bismart. A gente sempre tem aulas como essa, tanto em Biologia 1, quanto em Biologia 2, quanto em História. E é óbvio que o Enem e a UERJ cobram esse tipo de solução de problemas. Então pensem além, saiam da zona de conforto e façam mais. E pensem no seu país de uma maneira melhor. Tá? Então, bom final de semana a todos.